Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende, tudo bem com vocês, pessoal? Bom, como vocês podem ver, estamos aqui novamente na Pizzaria Imperatore, que está mais uma vez abrindo espaço aqui para nós do Perguntar Não Ofende, né? A Pizzaria Imperatore fica aqui, Mogi das Cruzes, na rua Senador Dantas, 737, bem no coração de Mogi das Cruzes. E hoje, como prometido, eu trouxe um convidado. E esse convidado, eu tenho um prazer de recebê-lo aqui, porque é a única oposição política ao governo municipal de Mogi das Cruzes, né? Que é o vereador Iduígues Martins, do PT. Vereador, obrigado por ter aceitado aqui o convite, cara. É um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, Chico. Bom, vamos começar. Chama de Iduígues, tá? Iduígues. Iduígues, eu queria saber, eu conheço você lá da Câmara, eu acompanho ainda um pouco o seu trabalho, eu queria saber um pouco assim da sua história. Você é de Mogi das Cruzes? Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui nesse canal de comunicação com a sociedade que você desenvolve, num ambiente gostoso, um ambiente que eu nunca na minha vida dei uma entrevista. Uma pizzaria, né? Assim, população passando aqui do lado e o forno lá, barulho de carro. Então eu quero agradecer essa oportunidade. Chicão também, eu vou chamar de Chicão, conheço como Chicão. Eu sou mineiro, lá do norte de Minas Gerais, saí de lá com 7 anos de idade, porque meu pai veio buscar sobrevivência em São Paulo, e descemos na Estação da Luz, num frio danado, na década de 1970, e fomos morar na Zona Leste de São Paulo. Lá eu fiz Senai, no Grupo Votorantim, na Nitroquímica, me formei mecânico de manutenção, fui trabalhar em fábrica, vim para Suzano, para a companhia Suzano, e gostei do sindicato. Achei o sindicato um negócio interessante, um espaço para lutar. Entrei na diretoria do sindicato, virei presidente do sindicato, fundei sindicatos pelo Brasil e comecei a minha militância partidária. Aqui em Mogi das Cruzes, eu quero saber o seguinte: como que está sendo essa luta de oposição a esse governo de Mogi, que a gente está vendo que está cheio de problemas? Como é que está sendo essa sua luta, né? Praticamente um cavaleiro solitário, sem a ajuda do tonto. Exato. A Câmara tem 23 vereadores. Né? Só tem eu de oposição. 22 são situação. Estão junto com o governo. Tudo que o governo põe para votar, votam juntos. Tudo que o governo propõe, concordam. E eu sou uma voz discordante, porque eu sempre digo para a população, o atual prefeito, Marco Bertaioli, procura mostrar uma cidade sem problemas. Eu falo para ele assim, já tive a oportunidade de falar para ele pessoalmente, inclusive, em debates na Câmara Municipal. Nós não vivemos na Suíça, na Finlândia, na Noruega. Se você andar para o Jardim Aeroporto, você vai ver problema. Se você andar para Piatã, Margarida, Novo Horizonte, você vai ver problema. Chácara Guanabara, você vai ver problema. Vila Estação em Brasília, você vai ver problema. Jundiapeba, você vai ver problemas. E não para. E problemas graves, problema de saneamento básico, problema de assistência médica, problema de... Isso é no campo de atendimento à população. No campo ético também tem problemas. O Ministério Público, e você é um lutador nesse sentido, está investigando doação de terreno, está investigando compra de merenda escolar, está investigando compra de material escolar. Então, enfim, são muitos problemas. Então tem que ter uma voz que levante essa situação. É claro que eu, como você mesmo falou, um cavaleiro solitário, perdo as votações. Para mim não é problema, o problema é a minha consciência. Então eu levanto a discussão do estacionamento rotativo que fatura milhões na cidade, e que é um desmando total. Eu levanto o problema da terceirização, levanto o problema do lixo, enfim. Então, mas tem que ter essa voz que levanta os problemas. Eu estou vendo isso daí, que você falou, né? A questão dos bairros da periferia. Você sabe, eu moro na periferia, não é um Santo Anjo, né? Tem Santo Anjo, São Martinho, tem tantos outros que, se você for ficar falando, você vai ficar falando a vida toda. Que nem você falou, né? Que nem Jardim Aeroporto, Jardim Santos Dumont, ali para baixo. Você entra ali e você vê, cara,
o que precisa ser feito de saneamento básico ali. Você vê mataria, esgoto a céu aberto, mas o que a prefeitura fez? Asfaltou uma rua, uma avenida praticamente, né? E no meio da avenida assim, pô, que legal, gente. Porque o prefeito tá pensando na saúde dos caras, sabe? Ele botou o quê? Sabe aqueles aparelhos de ginástica? E acabou, melhorou a qualidade de vida do pessoal do Santos Dumont na cabeça do prefeito. Só que você anda uns metros para frente, você vê esgoto a céu aberto, valeta, bueiro com a tampa virada ao contrário. Pessoal em área de risco, né? Você vê vários problemas, falta de vaga em creche, uma consulta com o clínico geral demorando 60, 90 dias. E eu posso dizer uma coisa, tranquilamente sobre isso, Perrinha é testemunha disso, né, Perrinha? Eu era para fazer, um ano atrás, uma cirurgia para tirar esse carocinho aqui. Mudar a data 3 vezes e até hoje estou esperando me ligar para fazer a dita cirurgia. Já tem 1 ano, vai para 2. Então, Chico, o que Mogi vive é muito marketing. Então, os meios de comunicação que nós temos na cidade, eles acabam mostrando a cidade sem problemas, mas na verdade a cidade tem muitos problemas em vários campos. Como eu disse, é um governo que tem muito marketing político. Aquilo que você falou, asfalta a avenida central do bairro, põe um conjunto de aparelhos para ginástica, faz a rua feliz de vez em quando, quer levar pula-pula para a criançada, algodão doce. Quer dizer, então monta todo um aparato que dá a ideia de que está tudo certo, mas na verdade tem muita coisa errada, muita coisa para resolver numa cidade que tem um orçamento de R$1,5 bilhão. Você tem ideia, Suzano é 600 milhões. Mogi é mais que o dobro que fizeram. Então, existe recurso financeiro para fazer muita coisa, mas infelizmente está mal aplicado. Se não fosse a nossa ação, por exemplo, 1 ano de locação de carro, daria para comprar uma frota inteira. Sim, esse caso a gente tem acompanhado também. E assim é em várias outras áreas. Né? Locação de som, 2 milhões para alugar som, que a cidade você não vê praticamente eventos que demandem tanto dinheiro. Né? Você vê duplicar o valor de locação de imóveis públicos, como foi o caso do Bom Prato. Sim. Você vê, por exemplo, a prefeitura doando terreno para o Ciesp, doando terreno para várias entidades aqui da cidade, empresarial, enquanto está pagando aluguel do prédio público, né? Então nós temos muitos problemas que precisam ser... Agora, o problema é que é uma voz só para falar, então por isso que eu agradeço esses espaços de comunicação, voz só para falar, para conscientizar a população da importância disso. A população tem que ter ideia de que o vereador, vamos lá, o legislativo, tem um poder muito grande. Eu estava conversando, aliás, quero mandar um abraço para o Delmiro Gouveia. Eu estava conversando sobre isso daí. O legislativo tem um poder enorme, concorda comigo? Comigo você está lá dentro. Claro. Tem um poder enorme nas mãos. Mas acontece que, infelizmente, acontecem as negociatas, né? E vamos falar, e homens mal intencionados, eles acabam se rendendo a certas negociatas. E é por isso que a coisa depois não anda como deveria andar, com transparência, com honestidade. E eu fico imaginando assim, se eu só tenho uma voz lá dentro, ele não vai poder abraçar tudo. E o legislativo, ele funciona da seguinte maneira, você sabe, mas é importante quem vai nos assistir, quem está nos assistindo. O prefeito manda os seus projetos para o legislativo. Agora, se a maioria dos vereadores aprovam, vira lei. Vira lei. Quando tem uma maioria consolidada, que nem tem hoje do lado do prefeito, tudo que ele manda passa. Né? Então é uma força importante, mas quando ela está concentrada de um lado só, ela desequilibra a balança e passa tudo que o prefeito quer, sem debate com a sociedade. Normalmente na última sessão do ano vão projetos de reajuste e aumentos de IPTU, criação de contribuição de luz, que é a CIF, doação de terrenos públicos, enfim. Não houve debate nenhum. Enfim, muitos problemas aí sem o devido debate. Agora, o executivo tem uma força muito grande, ele impõe os projetos para o legislativo
E, lamentavelmente, a maioria que lá está acaba aprovando, né? Com muito orgulho, digo sempre com o nosso voto contrário. O caso que eu vejo hoje, quando estivemos lá, eu acho que na última sessão de 2014 para 2015, em que jogaram moedas, né? Eu sei quem fui, mas não conto quem foi. Eu sei quem fui, mas não falo quem fui. Tá? Jogaram moedas, né, os vereadores. Então a gente pôde ver que é uma tremenda cara de pau, eu falo mesmo bonito, uma tremenda cara de pau, como 22 vereadores da situação tenta abafar aquele que tenta mostrar o contrário. Eu vi isso. E vi também isso quando você apresentou a tentativa, não, vamos falar, a fraude, né, nas eleições do Conselho Tutelar. Eu vi ali vereadores mudando o foco do assunto. Isso deixa a gente se mordendo de raiva, porque o público que está assistindo a sessão não pode falar nada, né? Mas eu vi ali quando você estava mostrando o crime eleitoral sendo praticado na cara larga e vereadores mudando o foco para problemas, como se aquilo fosse problema técnico, né? Fosse um problema de falta de estrutura por ter sido a primeira eleição, e eles na cara larga tentando mudar o foco disso. Então eu queria que você dissesse, eu queria saber de você, quando você estava ali no púlpito e vendo os caras tentando abafar a coisa, como você se sente sendo ali a única pessoa combatendo o crime eleitoral que estava acontecendo ali? Você pegou bem, Chico. Você foi uma das pessoas que denunciou muito toda a fraude que ocorreu nas eleições do Conselho Tutelar. Eu fiquei sabendo no sábado anterior, no dia anterior às eleições, na sexta noite, que ia ter locação de ônibus, né, por igreja, né, para transportar os fiéis até o local de votação. Fizemos aí uma força-tarefa para poder coletar provas, e coletamos provas. Você foi uma pessoa que ajudou e outros companheiros ajudaram a reunir provas, vídeos, fotos, imagens, depoimentos de que houve de fato aliciamento de eleitores para a eleição do Conselho Tutelar. Ônibus, vans, peruas. Ouvi dizer, não sei se é verdade, tem prova, né? Mas ouvi comentários de pessoas que até cesta básica foi prometida. Então, o que nós fizemos? Reunimos todo esse material, fomos para a tribuna da Câmara, como você mesmo disse, e procuramos dar amplitude para o debate, né? Ampliar esse debate. E, de fato, lamentavelmente, teve vereadores que tentou centralizar a problemática apenas nas filas e na desorganização. Na verdade, fila não foi o pior problema. O pior problema foi transporte de eleitor, o pior problema foi oferecer vantagens, o pior problema foi aliciamento, o pior problema foi utilizar a fé das pessoas para ter voto. Esse foi o pior problema. O problema não foi a fila. A fila foi o efeito colateral desse problema principal. Porque como arrebanhou muitos eleitores, gerou uma fila grande. Mas o que gerou aquela fila? Um crime ocorrido, né? Que nós mandamos para a Promotoria Pública e mandamos para o CMDCA, o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. As informações que nós temos é que apenas 2 candidatos foram não tomaram posse. Uma foi da igreja, que é uma mulher lá, só que uma da igreja tomou posse. Mas eu já mandei também a denúncia, entende? Porque é óbvio, se ela é da igreja, ela se beneficiou. Generalizou, infelizmente, o processo de fraude. Não foi uma pessoa, foram várias pessoas, que o correto seria que aquela eleição fosse inteirinha anulada, como foi a de São Paulo, capital. Por outros problemas, o prefeito Haddad, ele cancelou as eleições. Gostaria que o prefeito daqui da cidade, que seria a voz maior nessa questão, também anulasse as eleições aqui e tivesse novas eleições. Não, mas eu estive lá na cerimônia da posse, onde né, eu só fiz uma pergunta para o pastor, né, e
gerou uma raivinha neles, né? Mas eu vi o nosso prefeito, né? Tirando dele da reta. Ah, esses problemas que teve aí, é o candidato que vai ter que se ver com a justiça. Convenhamos, Guarulhos, São Paulo, norte do país, por muito menos, se anulou as eleições. Por muito menos. Né? E infelizmente o nosso prefeito, né, não sei qual o interesse, né, preferiu ficar quietinho, tirar o dele da reta, Ignorar os fatos. Juntamente com os outros 22 vereadores, entende? Então isso é que nos deixa mordido. É triste porque você vê algo que deveria ser um processo limpo. Os conselheiros vão cuidar dos interesses das crianças e dos adolescentes, mas já começa um processo muito ruim, né? Quer dizer, aqueles que foram eleitos mediante fraude, como é que vai zelar pelos direitos? Como é que vai cumprir a lei? Se para se eleger já utilizou de instrumentos escusos, instrumentos deploráveis, né? Então é lamentável, né? Outra batalha que nós tivemos, que é do Conselho Tutelar, entre outros. Eu estou vendo agora com bastante esperança. O MP tem aberto alguns inquéritos aqui na cidade sobre várias questões. Tem vários lutadores aqui na cidade que têm denunciado vários temas mais diversificados e o Ministério Público parece estar acolhendo. Infelizmente não conseguimos anular a eleição do Conselho Tutelar, mas estou vendo outras coisas aí que parece que a doação dos terrenos agora é inquérito, né? Que vamos falar a verdade, é um descalabro, um tapa na cara de cada contribuinte, né? De cidadão que está pagando seus impostos, e é um terreno que poderia ser usado. A associação comercial tem um prédio próprio, vai ter um terreno, o Sebrae tem muito recurso, o centro das indústrias, né? Enquanto vários departamentos da prefeitura pagam aluguel. A Avenida Cívica, onde os terrenos foram doados, é um dos pontos mais valorizados da cidade, ao lado do shopping center, ao lado da rodoviária, quer dizer, é o ponto mais valorizado, né? E com direito à venda posterior, que é um absurdo. Pode vender depois de 2 anos. Uma coisa inacreditável. Eu fiquei muito indignado, votei contra, mas é triste. Eu espero que a justiça tome providências, porque também tem um problema também. A nossa sociedade, ela, infelizmente, não mobiliza. Esse dia era para a Câmara estar cheia. Porque o político, quando ele é pressionado, quando ele tem a opinião pública que vai para cima, ele recua. Tem vários casos na sociedade de recuo do legislativo, do executivo, diante da pressão popular. Agora é triste também porque a população precisa participar. Você que está aí nos assistindo, precisa sair de casa, acompanhar as sessões de Câmara, acompanhar a Assembleia Legislativa, acompanhar a Câmara Federal, porque esse distanciamento é que deixa muitos políticos soltos e aí você vê o que acontece. Os caras fazem tudo o que querem. Quando o povo está fiscalizando, países desenvolvidos, se o cara dirige embriagado, o político, ele é obrigado a renunciar de vergonha. De vergonha. Por quê? Porque toda a sociedade vai para cima, fica em cima. Aqui o cara rouba e o cara é a maior cara limpa, às vezes renuncia antes de ter o mandato cassado, se candidata de novo e é eleito. Tivemos vários exemplos na história, cada Barbalho foi um deles, o Arruda de Brasília foi outro, Paulo Maluf, Delfim Neto, enfim, Macurviola que está aí, o próprio Eduardo Cunha. Então a sociedade precisa participar, a sociedade precisa cobrar, a sociedade precisa fiscalizar, né? A sociedade, porque não existe país no mundo que não seja gerido pela política. Eu não tenho nenhum exemplo. Já que está aí a situação, vamos acompanhar, vamos participar, vamos cobrar. Porque além do mais, foi a própria população que colocou eles lá. Ninguém chega lá sem voto. Né? Ninguém chega lá sem voto. E a população esquece de uma coisa, né? Vereadores, até o próprio presidente da República, o vice, são tudo funcionários da gente. Todos eles nos representam. Todos servidores públicos. Todos servidores públicos. Tem que servir a população. E o povo entendeu uma coisa também, você que está lá sabe disso, mais do que qualquer um.
como se diz, praças, aparelhos de ginástica, nada é de graça. Tudo com dinheiro público. Tudo com dinheiro público, nosso dinheiro, e a população não acorda para isso. Tudo com dinheiro. Não é favor, é obrigação. Né? A gente vê aí, um evento para um bairro, não é de graça. O prefeito, o vereador não está fazendo nada daquilo de favor, é tudo dinheiro público. Montou uma praça, o povo não valoriza aquilo lá, porque eles acham que aquilo ali foi dado de graça, e não é dado de graça. Né? Aquilo é pago com dinheiro da gente, do nosso dinheiro. O povo não acorda para isso. Mas uma coisa eu quero saber de você também, né? Eu não sei se você tem costume de andar de ônibus. Se você nunca andou aqui em Mogi, olha, você vai ter uma decepção desgraçada, velho. Não, eu eventualmente ando de ônibus, na maioria das vezes não. Porque eu vou dizer uma coisa pra você. Aqui tá foda, velho. Aqui tá foda. Entende? Aqui tá foda. O pessoal briga muito por causa dos 30 centavos, 20 centavos. Mas a questão não é nem preço, a questão é qualidade. E nós estamos aí, né, com ônibus que a gente sabe através de comentários que dizem. Não estou provando nada, não estou afirmando nada. Né? Que na verdade chega aqui como frota nova, 0 km, muitas vezes não é. Porque é praticamente quase impossível um ônibus que é zero bala, como fazem, como você não diz, marketing, né? E o ônibus começa a quebrar direto. Eu só ando de ônibus. Tá? Eu peguei uma vez um ônibus do Santo Ângelo para ir para o centro. Antes da metade do caminho, o ônibus quebrou. Tá, tudo bem, quebrou. Veio logo atrás, que já estava cheio, ficou lotado. Andou mais, acho que nem meio quilômetro, quebrou também. Aí já são 2 ônibus que saíram dentro de um para esperar um outro. Aí já não dava mais, já não cabia mais ninguém. Naquele ônibus, o terceiro ônibus que a população pegou, ele quebrou mais logo à frente. Então, 3 ônibus quebrados em menos de 1 hora. E você vê, a propaganda que se faz é que um excelente transporte público, né? Que a eficiência, não sei... que não é público, né? É coletivo, que público não é. Então, de fato, aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, uma cidade que vive com muito marketing. Tá? Uma coisa nós temos que admitir. Né? Eu tenho divergências com o prefeito Bertaioli, profundas divergências, mas é marqueteiro. Porque ele consegue embromar a maioria da população. Consegue embromar. Faz uma obra de visibilidade aqui a colar, tudo com dinheiro do governo federal. Porque a cidade, embora tenha 1,5 bilhão de orçamento, tá, o dinheiro está todo engessado, com o custeio da máquina, custeio caro, do lixo, da locação de veículos e de outras áreas mais. Né? Então está tudo engessado. O recurso está todo comprometido. Qualquer obra que você vê aqui, o túnel, dinheiro do governo federal, o túnel que vai sob a linha férrea, o córrego dos Canudos, dinheiro do governo federal, a Guilherme Jorge, que vai se prolongar até César de Souza, dinheiro do governo federal. Né? Qualquer obra que você... Esgotamento sanitário do Botujuru, dinheiro do governo federal. Então, qualquer obra que você procurar na cidade hoje, não é recurso do município, é recurso do governo federal. Mais de 3 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Agora fica fazendo propaganda, dizendo que está fazendo, quer dizer, a gente sabe que o recurso não é daqui, que o recurso é recurso do governo federal. E se fosse, vamos falar a verdade, eu já soco a bucha mesmo e não tô nem aí. Né? Que venha processo, não tô nem aí. Se fosse para ser um governo realmente honesto, transparente, né? Ele daria pelo menos um pouco de crédito ao governo federal, né? Que é do PT. Exatamente, a maioria das vezes encobre, toma como se a obra fosse própria, mas na verdade não é. Até esses simples equipamentos que você citou de ginástica é a emenda parlamentar do governo federal. As creches construídas com o programa Pro Infância. Então é tudo recurso de fora. O dinheiro da cidade está engessado
está engessado no custeio interno. Custeio interno. Se paga milhões pelo lixo, se paga milhões por locação de veículos, se paga milhões por várias áreas, aqui internamente o dinheiro acaba não dando para construir obra. A capacidade de investimento do município é muito pequena. Não, é verdade. Os gastos com a mídia, bom, bem lembrado. Gastos com propaganda, você lembrou bem. Assim, o que o prefeito tem para gastar com propaganda é mais do que ele tem para gastar com a cultura, com o esporte. Isso é outra briga que eu tive no orçamento. Eu votei contra o orçamento municipal por isso. Enquanto que o prefeito tem não sei quantos milhões lá no gabinete dele, uma mixaria para a cultura, que é uma coisa importante para a sociedade. Claro. Para integrar a juventude, para reduzir a violência, né? Para poder levar cultura. Nós temos um problema que eu já apresentei uma vez, juntamente com o Perrinho, um amigo meu, há mais de 3 anos atrás, e o problema continua, e a gente sabe que continua, porque é só qualquer um andar ali atrás, como chama, Parque Potira, né, que é atrás do... Sim. É um tráfico de droga ali, na bunda ali da Câmara Municipal e da Prefeitura, entende? Já fizemos vídeo, já denunciamos, e tá difícil, porque outro dia mesmo, com a minha mãe ali e minha sobrinha, saímos do shopping e de repente começou a briga entre os traficantes ali e se estendeu até o terminal rodoviário. E não tinha um guarda municipal, pelo menos. Não tinha um guarda municipal. Foram aparecer depois de que a briga já tinha acabado. E a coisa começou por tráfico de droga. Ali, cara, ali. Sabe que horas era? 8h30 da noite. É um problema que a gente também denuncia, né? Acaba... A gente denunciou tudo e, nossa, sabe, é a mesma coisa que... infelizmente também a segurança pública é um problema sério. A prefeitura gasta milhões com o Prolabore. O que é o Prolabore? É complementar o salário dos policiais militares do estado de São Paulo, tá? Para que eles trabalhem nas folgas, tá? Para melhorar a segurança da cidade. Nós não verificamos isso. O que a gente verifica são chacinas na cidade, esse tipo de problema que você observou com sua família, nos fundos, debaixo da barba do Poder Legislativo e do Poder Executivo, Câmara, Prefeitura, tráfico de drogas, né? Enfim, são problemas. Agora, aquilo que nós estamos falando desde o começo da nossa conversa, um marketing que parece que você está na Suíça. Porque você vê uma propaganda da Prefeitura, está tudo redondo, está tudo certo, não tem nada errado, né? Enquanto tem muita coisa errada. Bom, vamos agora mudar um pouquinho o foco, porque a gente já apresentou os problemas que a cidade está passando, claro. Né? Para as eleições agora, esse ano que, né? Como você vê hoje, você ainda mais sendo do PT, toda essa campanha aí contra o PT, vou lembrar para vocês aí, tá, gente? Eu sou partidário, tá? Não sou petista, tá? Não gosto do PT, ele vai dar risada porque... Eu acho que é um direito, todo cidadão tem o direito de ter oposição. Então veja só, hoje com toda essa coisa aí da mídia, principalmente batendo só no PT como se o PT fosse vou falar em português assim, claro, para todo mundo entender, né? Fosse o único que estivesse roubando o país. Né? Não existe outro partido mais, né? Não existe PSDB, não existe PMDB, não existe PP, PR, né? Vamos falar a verdade, dominado pela maioria de pessoas que estão olhando só para o próprio interesse, né? Hoje, como você acha que você vai se sair nas eleições? Você tem assim, um otimismo que mesmo você sendo do PT, pelo seu trabalho, você crê que você vai conseguir uma boa votação para poder se reeleger? Ou você acha que para você está difícil? Primeiro eu quero fazer um preâmbulo como você fez sobre a situação política no Brasil hoje. A ideia que se dá é que parece que a corrupção foi inventada agora. E se nós voltarmos no tempo, quando as caravelas chegaram no Brasil e o rei de Portugal ia dar as capitanias hereditárias, distribuir as terras brasileiras aqui para as famílias nobres portuguesas,
Lá já tinha corrupção. Tinha que dar alguma coisinha para o rei de Portugal para ter terra aqui. E de lá para cá veio no governo Itamar, no governo Collor, no governo Sarney, no governo Fernando Henrique Cardoso. Agora parece que ela foi descoberta, agora que ela surgiu. Nunca existiu antes. Ao contrário, agora é que ela está sendo investigada a fundo. Agora que um dos bilionários brasileiros, um dos mais ricos, dono de banco, vai preso. Agora que o senador vai preso. Agora que o deputado vai preso. Agora que a Polícia Federal tem independência total para investigar. Agora que o Judiciário está condenando, está mandando prender. Agora que o Procurador-Geral da República não engaveta as denúncias, como na época do Fernando Henrique Cardoso, tinha um Procurador-Geral da República. Inclusive está saindo agora, né? Chamado Geraldo Brindeiro, que era engavetador-geral da República. Engavetador. Não como o Janot hoje, que denuncia. Então agora, pode dizer o que falar nesses governos do Lula e da Dilma, que a corrupção está sendo investigada. A FHC comprou a reeleição dele, não teve investigação. A Vale do Rio Doce, a maior mineradora de ferro do mundo, ferro-ouro, a maior mineradora do mundo, foi entregue a preço de banana. Foi entregue por 7 bilhões, em seguida valia 700 bilhões. Tá? E assim vai, entregaram a telefonia, entregaram as siderúrgicas, socorreram bancos, na época vários bancos faliram, Econômico foi um deles, Antônio Carlos Magalhães, enfim. Só um minutinho, vou passar. Esperar o ônibus. E agora está sendo investigado. Tá? Agora, tem mais um ônibus. Isso é complô. Complô, ficaram sabendo quando fez que seria. Tem membros do PT com problemas? Tem. Mas tem também do PSDB, que a corrupção começou lá atrás e era jogado debaixo do tapete a sujeira. Tem o próprio PP, do Bolsonaro, que mete o pau, ele foi obrigado a sair do partido porque... O presidente da Câmara, o presidente do Senado, que é do PMDB, então vários partidos políticos. Agora, o que acontece? Existe uma decisão da elite brasileira que ela não quer mais o PT no poder. Ela não quer mais. Foram 8 anos do Lula, 8 anos da Dilma, com certeza não vai ter impeachment, não vai continuar, 16, e eles têm medo do Lula voltar. Porque o Lula, em todas as pesquisas, ainda é o primeiro colocado. Então tem que ter um massacre. Você vê que não fala de outros partidos, não prende de outros partidos, não prende, não fala. Se o cara do PSDB cometeu uma irregularidade, fala só o nome do cara. Se é o cara do PT, fala fulano de tal do PT. O próprio Metrolão, né, que até agora... O metrô de São Paulo, mais de 400 milhões desviados, não se fala. O mensalão tucano, que até agora não foi julgado. Um deputado federal, o amicíssimo do Aécio, que teve um helicóptero lotado de cocaína, não se fala. Então não se fala. E é denunciado por um policial civil e denunciou em campanha ainda. Exatamente. Então não se fala. Agora, eu acho assim, eu procuro fazer, você perguntou da minha reeleição. Primeiro, graças a Deus, eu tenho uma vida limpa, a população pode pesquisar. Então, não é o partido que você tem que julgar, não é a pessoa. Pode julgar os partidos, mas tem que analisar a pessoa, sim? Porque se todos os partidos tem gente boa e tem gente que não. Eu concordo. E eu me coloco entre uma das pessoas éticas, certo? O Peri, por exemplo, nós fizemos campanha junto, eu acho que foi 2000 e... Primeiras campanhas eleitorais de televisão. 2000. Isso. De lá pra cá, você me conhece, procura saber qual a hora que eu figurei numa manchete de desvio de dinheiro público, de lapidação do patrimônio, qualquer coisa dessa natureza. Vê as minhas votações na Câmara, então eu confio nisso. Eu confio que o eleitor vai saber separar o joio do trigo. Eu falo assim, tem gente boa no PT e tem gente que não presta. Tem gente boa no PMDB, tem gente que não presta. Tem gente boa no PSDB e tem gente que não presta. Então eu acredito nisso, no julgamento das pessoas. Então eu acredito na minha eleição a partir disso. Que analisem a minha postura desde o meu primeiro dia na Câmara Municipal. Que eu já cheguei propondo tribuna livre e sessão noturna.
foi rejeitada. Foi rejeitada. Depois eu cheguei, fiz uma comissão especial de inquérito para apurar o estacionamento rotativo Hora Parque. Depois eu denunciei o Bom Prato. Depois eu denunciei locação de imóveis. E fui. Então a minha conduta. Não tem um cargo no governo do prefeito. Tá? Não tive nenhum favor e nem quero ter. Então eu espero que a população, a partir dessa minha conduta, que faça o julgamento. Porque se for julgar partido, Tá fudido. se for julgar partido, infelizmente, não vai ter nenhum que se salva. Bom, você deve acompanhar as redes sociais, que nem eu vejo. Eu acho que o povo brasileiro, vamos falar em português, claro, né? Que não tem o mínimo de educação, no caso de informação que deveria procurar, somente se interessar mais por política, essa coisa, ele não tem interesse. E estão havendo, principalmente nas redes sociais, um tal de antipetismo, anticomunismo e anti-direita conservadora. Não existe uma coisa coerente. Está existindo, eu e vejo eu, né? Posso estar errado, que está havendo uma guerra de desinformação nas redes sociais, entende? Que está realmente confundindo o povo. Você tem razão. As redes sociais é uma ferramenta importante que nós estamos utilizando aqui agora, mas se a gente não tomar cuidado, tem muita coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, a democracia é um bem importante. Se ela não existisse, nós não estaríamos aqui falando, porque se nós estivéssemos sob um regime ditatorial, essa reunião nossa aqui, né, nós já saímos aqui no meio de um camburão, algemados, presos, ia para o doicode, ser torturado nos porões da ditadura. Então hoje, Só um minutinho. Vai quebrar aqui na porta. Hoje a democracia nos possibilita reunir, discutir. O cidadão tem direito até de xingar o presidente da República. Tá? Então a democracia é um bem importante. Tem gente falando em ditadura militar, por exemplo. Tem gente falando contra os nordestinos, contra os negros. Quer dizer, são atitudes antidemocráticas, são atitudes que levam a atitudes racistas, homofóbicas. É um retrocesso político. Você vê isso nas redes sociais. Então ela é para o bem, mas infelizmente também tem coisas para o mal. Então, esclarecer que é importante nós lutarmos para preservar a democracia. Primeiro pilar importante, a democracia. Ela é importante. O direito do povo é escolher, do povo votar, de participar e de falar livremente e de se reunir. E aí, essas campanhas contra A, B ou C, de maneira odiosa, né, defendendo o ódio e a violência, nós temos que repelir. E passando desinformação. Né? Passando desinformação, às vezes eu tenho uma página que se chama Perguntar Não Ofende, onde eu posto lá, muitas vezes, notícia falsa. Mas já com o intuito, entende? De saber quem que vai descobrir. E no meio de muitas vezes, de 70 comentários, 4 ou 5 sabia que era falsa. Aí eu vou lá e esclareço, realmente essa notícia é falsa, assim, assado. Mas a gente vê que você postou um negócio tipo, contra o PT. Então o pessoal vai certeiro socar o PT. Ele vai socar a Dilma, ele vai socar o Fernando Henrique, e não vê que a notícia é falsa. Aí vai uns 4 ou 5, então são 4 ou 5 que foram pesquisar para ver se aquilo que eu passei era realmente a notícia verdadeira. A maioria vai na desinformação total. E eu acho que as pessoas mal intencionadas, tanto da direita conservadora, tanto da esquerda, ficam nessa guerrinha, passando desinformação, e não leva nada, vai levar somente a desinformação é a confusão da cabeça da população. Porque tem um cara que mata por causa disso. Tem um cara que mata, briga com a família. Teve um caso, salvo engano, de uma mulher que foi acusada pelas redes sociais de fazer bruxaria com criança. Sim. Não sei, o fato morreu. Foi linchada. Foi linchada. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? A rede social tem que filtrar bem o que você vai compartilhar, o que você vai curtir. Tem muita besteira, tem muita coisa boa também, mas tem muita besteira, né? Tem muito retrocesso também, como eu falei.
defendendo matar pessoas que têm opção sexual diferenciada, contra nordestino, contra negros, enfim, esse tipo de... contra a democracia. É um bem que nós lutamos para conquistar, para ter o direito de estar aqui falando agora. Sem a democracia nós não teríamos esse direito, porque nós temos que defender. E defender nossas ideias também. Eu não gosto do PT, não gosto do PT, vou fundamentar por quê, tá certo? Eu não gosto do A ou de B, mas sempre defendendo o direito de defesa dele, ou dela, tem que ter o direito de defesa, o contraditório, que faz parte também da democracia. Por isso que eu convidei você, não porque você era o único do contra, não porque eu combato aí, à medida do possível, o desmando do governo Bertaioli, mas por causa de uma coisa que me chamou a atenção. Você não faz oposição por fazer oposição. Então você até hoje, que me chamou a atenção, tem feito uma oposição consciente, coerente, competente, né, e consistente, com provas. Você nunca chegou, pelo menos nunca vi alguém falar que você chegou no público da Câmara, fez uma denúncia lá sem provas, sem fundamento, sem nada. E eu acho que é isso que está faltando, né, político de oposição, que tem que chegar, fiscalizar o executivo, mas com consistência, com prova, não por fazer, ou para dizer que estou fazendo alguma coisa. E também não é de vez em quando, como eu já vi um certo político fazer, você nunca vê o cara nos 4 anos. Aí o cara aparece dizendo que vai questionar o prefeito por isso, por aquilo. É oportunismo. É oportunismo, porque ele viu que não está dando certo de um jeito. Entende? Aí aparece, depois de 3 anos, aparece ele lá levantando uma questão que se eu fosse o prefeito e estivesse assistindo ele falar, eu ia dar risada. Tá? Eu ia dar risada da cara dele. Tá? Eu falei, pô, meu filho, você está aqui na minha mão. Jogo de cena, né? Então, uma coisa assim, então eu convidei você também, porque você foi o cara também que abraçou a causa do Conselho Tutelar, que é um crime assim, escabroso, né? E que, nesse ano da eleição, a coisa pode ficar mais feia, porque os caras... Se o judiciário não tomou providência com relação à eleição do Conselho Tutelar, imagina a eleição partidária. A coisa vai ficar feia, só que tem uma coisa. Eu vou instalar com a minha câmera, eu vou filmar o que eu puder de ele. Convidar todo mundo que estiver nos assistindo para ser um fiscal das eleições municipais próximas. Olha, não pode dar vantagem, não pode dar nada para o eleitor, não pode determinados tipos de propaganda, não pode ter caixa 2, pagar nada por fora. Então você que estiver nos assistindo, seja o fiscal das eleições. Vamos construir um país limpo, um país melhor. Se nós não conseguirmos ver esse país melhor, os nossos filhos, nossos netos terão a oportunidade de influir desse país melhor. Porque não tem nada que não passe pela política. Educação é política educacional, saúde é política de saúde pública, transporte é política de transporte público, emprego é política de geração de emprego, tudo é política. Fechar os olhos para a política é um grave erro. Já que ela está aí e ela é fundamental na nossa vida, vamos participar, vamos fiscalizar, vamos acompanhar. Cobrar os caras que você elege. E acompanhar o mandato. Que é uma coisa simples. Hoje tem aí o YouTube, né? A Câmara dispõe lá o vídeo no YouTube. Aliás, a única coisa que eu acho errada é que eles não deixam o comentário aberto. Aliás, a Câmara Municipal vai começar a transmitir pela TV aberta, canal 62.1. Então a população tem que acompanhar. Porque é triste você chegar numa reunião e perguntar quem que você votou na eleição passada, a pessoa passar a cabeça assim e falar, eu acho que foi, não lembrar. Como é que vai cobrar? Como é que vai acompanhar? Vou até aproveitar que você está aqui, né? E estamos aqui conversando e tal. Conversar lá com o pessoal da Câmara Municipal, os nobres colegas, né? Os nobres colegas, né? Entrar no acordo lá para eles abrirem o comentário no canal da Câmara Municipal no YouTube. Porque é o seguinte, tá lá, você não pode comentar. Você não pode comentar, o comentário está fechado. No YouTube? No YouTube, canal do YouTube, canal da Câmara Municipal, Mogi das Cruzes. Não tem comentário aberto.
Pô, gente, só porque a gente pode mandar algum de vocês tomar no cu, chamar algum de vocês de filho da puta, isso é normal, porque o homem público tem que aguentar essas coisas. Né? Porque vai ter. Mas também vocês podem opinar ali, tem uma opção de controlar comentário, mas que a população possa chegar lá e... Eu acho que é um direito da população comentar. Tem que estar aberto para comentar. Tá bem, chega lá, senão não tem o contraditório, o outro lado. É um lado só que fala. Né? Senão só você tem lá, curtir ou like ou dislike. Isso não quer dizer nada. Eu quero ver, deixar comentário ali, aguentar a bucha, entende? Tá lá, vai, o vereador Bezerra falou o negócio lá, e aguentar a bucha, tem que chegar lá e discordar dele. Entende? Você faz o discurso lá, o outro chegar e discordar. É um direito. Entende? Da sugestão. E se eu não gostar, eu pego embaixo e faço minha defesa. Entende? Mas tá lá, comentário bloqueado. Faz parte do processo. O comentário bloqueado. Com medo de quê? De xingamento? Pode parar com isso. Né? Eu gostava do Valdemar, que era o pai, né? O Valdemar Costa Filho, o velho, que se eu discordasse dele, ele me mandava para aquele lugar e depois ia tomar café junto, velho. Sabe? Ele era aberto a essas coisas. Eu gostava dele por causa disso. Era um bronco, mas nesse ponto aí, batia a boca com ele sobre política e depois falou, tá bom, agora vamos tomar um café ali. Ele era desse jeito, não levava para o lado pessoal, né? Então eu acho que fica aqui o pedido, né? Claro, não, para ter certeza que eu vou abordar essa questão. Deixa lá os comentários abertos, poxa. A gente quer comentar. Entende? Vai levar xingo, dane-se. Senão não é democrático. Né? Se não estiver aberto, não é democrático. A democracia no YouTube é o quê? Dar like e dislike? Pô. Então deixa aberto lá pra gente fazer comentários, pra gente dar sugestão, fazer crítica, cobrar na cara larga. Ô vereador fulano, o senhor tá falando muito aí, mas o senhor não foi lá no meu bairro, desde que o senhor tá aí na Câmara Municipal. Né? Tem que aguentar essas buchas. Cobrar. Não é verdade? Então é um meio da gente cobrar. Então eu quero agora agradecer a sua presença aqui por esse bate-papo. Você vê que não é uma entrevista, é um bate-papo. Espero que realmente o povo olhe pela pessoa que você é, pelo seu trabalho e não pelo partido, né? Porque a gente sabe que está uma confusão demais aí. Se o PT presta ou não presta, isso vai do pensamento de cada um, mas buscando informações, né? Buscando informações. Agora, com toda essa confusão, você deve terminar aqui, com toda essa confusão aí contra o PT, vamos dizer assim, as pedaladas, né, da presidente e tudo mais, com toda essa campanha assim, você como filiada do PT aí há anos, né, não pulou fora. 30 anos. 30 anos, não pulou fora quando o barco, o Titanic está meio que meio. É um ditado que diz o seguinte, quando o barco começa a afundar, o primeiro que pula fora é os ratos. Sabia, já me falou. Aí eu queria saber uma coisa assim, o PT, com toda essa coisa toda aí, ele tem jeito ainda de se levantar? Porque a gente sabe que está, né, Vai sair uma pizza quentinha lá. Beleza. A gente pode, né? Então, você acha que ainda o PT tem fôlego para se levantar e voltar a ser um PT forte? Ou será que só vai depender do Lula? O que você acha? Então, rapidamente vou dar uma explicação. O PT foi fundado em 1980, portanto ele tem 36 anos de vida. A idade da minha irmã. 36 anos de vida. 36 anos de vida, ele teve vários ataques. O primeiro deles, na época da ditadura ainda, mataram um trabalhador em Leme, na greve dos canavieiros, o pessoal estava cortando cana. Acusaram o PT, depois descobriram que foi uma arma de um policial militar do estado de São Paulo que acertou o trabalhador e matou. Ali tentaram destruir o PT. Quando o Abílio Diniz foi sequestrado, os policiais que entraram nos ônibus meteram a camisa do PT nos sequestradores. Eram argentinos e um canadense. Eles saíram do ônibus, os sequestradores, com camiseta do PT, tentaram destruir o PT. Depois de tentar destruir o PT, vários outros episódios que ocorreram, e depois teve o mensalão e tudo mais. Então o PT, ele tem uma militância muito grande, graças a Deus. Ele tem uma capacidade de... Agora, ele tem a capacidade de se reinventar, ou seja, limpar aquilo que não presta. Porque o PT, ele foi fundado na luta contra a ditadura militar. Ele foi fundado por democracia, por terra, por trabalho. Então ele tem no seu DNA essa origem. Então eu acredito muito, muito na capacidade do Partido dos Trabalhadores. É claro que ele vai ter que ter uma depuração profunda.
Quem não presta já está indo embora, graças a Deus. Ele vai ter que ter um processo de autocrítica, admitir se errou, aonde errou, porque ele é muito importante para o Brasil. O pessoal não gosta, respeita as posições, mas quem tirou 30 milhões de pessoas da linha de pobreza? Quem criou programas sociais que o pessoal comia palma? O Jornal Nacional mostrava o pessoal comendo palma, a mulher abria a panela. No Jornal Nacional, eu lembro, não tinha o que comer, cozinhando palma que dava pro gado. Né? Quantas universidades federais não foram construídas? O catedrático Fernando Henrique Cardoso não fez nenhuma. Foi o presidente catedrático, formado em Sorbonne, entrou lá o Lula com toda a sua deficiência escolar, criou mais de 30 universidades federais. Então, programas vigorosos, que acabou com a miséria, que colocou gente na escola. Aliás, eu queria a questão do programa Bolsa Família. É um município, na verdade, né, que as pessoas sabem, que tem que fiscalizar. Selecionar e fiscalizar. E pelo que a gente vê, não vou dizer todos os municípios, porque eu não conheço todos os municípios, né? Muitos municípios não estão fazendo isso, mas isso é por uma questão que é a culpa da própria prefeitura do município, tem que fiscalizar. E você vê, o pessoal tem crítica ao Bolsa Família, mas o Bolsa Família tirou muita gente da pobreza, da miséria, pais que entregavam a filha por comida no Nordeste. Isso eu vi quando eu viajei para o Nordeste. Entregava um pedaço de carne, feijão, arroz. Então deu dignidade para muita gente. Então houve um período de crescimento permanente. Então o PT prestou um grande serviço à sociedade e continua prestando. Então eu acredito na sua capacidade de regeneração, de se recompor. Eu acho que essa crise ela é boa no seguinte sentido. O partido chegou à presidência da República muito oportunista, gente que não tinha nada a ver com a história do PT, se filiou e encostou ali e distorceu a figura do partido. Então eu acredito, respondendo a sua pergunta, eu acredito na capacidade do PT se levantar, se reinventar e prestar grande serviço à sociedade. Bom, pessoal, bati um papo aqui com o querido vereador Eduígues Martins, do PT, respondendo aqui, dando sua opinião, falando, mostrando que Mogi das Cruzes tem que melhorar em muita coisa, né, que o mogiano tem que participar da política da cidade, pelo menos da política da cidade, né? Respondeu tudo, bateu o papo, falou tudo que tinha que falar e mais um pouco. Agradeço a sua presença por ter aceitado, verdade. Eu que agradeço essa oportunidade inovadora, bater um papo aqui na pizzaria. O ônibus vem, manda parar, volta. O pizzaiolo dá uma batida lá no forno, dá uma paradinha. Mas eu acho isso importante, Chico. Eu quero agradecer a oportunidade, quero parabenizar pelo seu trabalho. Tá? Eu conheci o Chicão na luta para poder denunciar fraudes no Conselho Tutelar, teve uma participação importante, participação fundamental, que foi coletar provas para mostrar que o processo foi fraudado. Infelizmente não conseguimos ainda anular, mas eu tenho expectativa que se transforme num processo da justiça que venha anular. Então eu quero agradecer ao Perrinho também, que faz muito tempo que eu não vejo, né, assim, né, atuando profissionalmente. Então é isso e muito obrigado pela oportunidade. Bom, pessoal, deixe seus comentários aí. A página do Facebook do vereador vai estar no link para você entrar, conversar com ele, deixar sua sugestão, crítica, xingamento. Tá? Depois ele deleta tudo e fim de papo. Não, fica à vontade, eu acho que democracia é o direito de debater. Tá bom? Agradecer mais uma vez aqui a Pizzaria Imperatore, hoje gerenciado aqui pelo nosso amigo Robson. Depois você vai cobrar do Fabrício lá o coisa lá, tá? Tá? A Pizzaria Imperatore mais uma vez abrindo espaço para a gente gravar um vídeo aqui. A pizzaria fica aqui em Mogi das Cruzes. Aliás, Mogi das Cruzes vai entrar como se diz assim, no circuito turístico só por causa da Pizzaria Imperatore. Verdade, vocês vão ver só. Imperatore. Todo mundo vai vir de fora do Brasil aí, como se diz, de fora de Mogi, né? São Paulo, Bahia, só para vir aqui em Mogi das Cruzes comer a pizza da Pizzaria Imperatore. Diga-se de passagem, um local aconchegante, muito bom. Verdade, com obras de arte de artistas de Mogi das Cruzes, que está aqui destacado, né? Está aqui uma espanhola feita pela Mara Heroles,
tá? Fica aqui o merchandising aqui para nossa querida Mara. Bom, pessoal, é isso aí. Pizzaria Imperatore fica aqui na rua Senador Dantas, 737. A página do Facebook da pizzaria vai ficar também no link, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. E é isso daí. Até o próximo vídeo de Perguntar Não Ofende. Até mais. Tchau, tchau.